E aí, pessoal, voltamos hoje com mais um podcast Taço Conta. Bem, eu já tinha dito para vocês que o podcast de hoje ia ser totalmente diferente, que a gente está vindo numa pegada de reforma tributária, uma pegada pesada mesmo, é aquela pegada com força. Hoje nós vamos falar de sua criança interior e sua comunicação atual, com uma pessoa que não está aqui no Brasil, gente, ela está ali, em Portugal. Dani Rodrigues, que já esteve aqui com a gente algumas vezes no nosso podcast. Então, Dani, seja bem-vinda mais uma vez. À distância, com friozinho, a gente nesse calor aqui do Espírito Santo do Brasil. Seja muito bem-vinda. Bem, pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ouvir a gente no Spotify e, claro, né, vocês também não podem deixar de assistir na nossa rede streaming de televisão, na SDP TV. E também não deixe de acessar o site da TAS, porque nós vamos, a partir de 2024 agora, colocar todos os podcasts no site da TAS. Ou seja, você não tem como dizer que não há canal para você assistir, Dani, porque nós estamos em todos os canais possíveis atualmente. E claro, nós fizemos uma nova metodologia nesse ano de 2024. Ao final do nosso programa, a gente vai tentar, nos minutos que a gente tem, sempre responder as dúvidas de vocês, né, telespectadores e ouvintes da gente. Então, todo final de podcast, a gente vai ter aí, tire suas dúvidas com a gente. Tudo bem, pessoal? Então, Dani, vamos lá, né? Seja muito bem-vinda, você aqui no nosso... aí em Portugal, imagino que esteja bastante frio aí, né, nessa época do... Nós estamos no inverno aí, né? Portugal, né? Já estamos no inverno e é um inverno bem gelado. Eu estou aqui mais quentinha. Lá fora está um dia lindo de sol, porque os dias de inverno, quando tem sol, são lindos, mas você tem que ficar no sol, porque se você ficar na sombra, você não aguenta. Ou você entra e vem para o aquecedor, e realmente com algumas camadas de roupas, mas é gostoso porque é bem diferente, a gente vai vivendo o clima de Portugal, eu estou diretamente de Lisboa, esse podcast está ganhando o mundo, é internacional, né? Isso é muito bom, sucesso, parabéns, Cat, arrasa sempre mesmo. E é bom para a gente viver essas coisas diferentes, né? Vai trazendo esses novos ambientes e cenários aí também para vocês do Brasil, do Espírito Santo, que eu estou morrendo de saudade. Em breve estaremos juntos aí. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né? Ué, ó. Gente, vamos falar um pouquinho da Dani, né? A Dani, ela é mentora de marca pessoal e estrategista digital. Inclusive, eu particularmente posso dizer porque tive essa experiência, me ajudou muito, né? Ela trabalha muito com essa construção de marca, utiliza técnicas de oratória, comunicação assertiva, inteligência emocional. É uma profissional que ajuda a você a se posicionar. Depois, no final do programa, eu vou passar para ela falar as redes sociais dela, né? Mudei também um pouquinho isso, acho que as pessoas têm que interagir mais, né? E o Adoni trouxe um tema muito legal, como sempre. É um tema que trata aí da sua criança interior e a sua comunicação atual. E aí, Dani, vamos começar falando o seguinte. Esses bloqueios, né, que muitas pessoas têm, que nós temos, né, que a gente vive ele durante a infância. O que você quis trazer para a gente com esse tema? Qual foi o seu objetivo de trazer essa temática, né? Dessa criança que a gente tem no interior e a influência dessa criança no interior da comunicação? Olha, esse é um tema assim bastante amplo e que ao mesmo tempo é muito delicado, né, amiga? Porque as pessoas não querem olhar para algumas coisas que são as crenças limitantes e esses bloqueios que a gente traz que ficam realmente muito fixados nos nossos comportamentos que vêm desde a infância e chega até essa fase adulta. E chega uma hora que as pessoas às vezes falam assim: ah, tá tudo bem, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim. A história de Gabriela, né? A questão de nasci assim, eu vou morrer assim. E não é, não tem por que ser assim. E isso eu consegui visualizar através de ouvir, né, esses clientes, os parceiros, através de todas essas vivências das minhas experiências aí profissionais, de ouvir quando as pessoas falavam assim, principalmente em cursos, em momentos de oratória, né? Ah, mas eu sou muito tímido. Ah, eu não sei falar. A minha fala, a minha voz, eu não gosto da minha voz, eu falo muito rápido, eu não consigo olhar para a câmera. Se tiver mais de duas pessoas, eu me tremo toda, eu não consigo falar.
Então, eu comecei a entender que aí eu fui criando uma mentoria para um atendimento realmente personalizado de criação aí da marca pessoal de cada pessoa, seja para a vida pessoal ou para a vida profissional, esse posicionamento aí de imagem faz muita diferença, mas principalmente para entender que uma Carla Tasso, que é 220, que não tem medo de falar, que fala em qualquer lugar, seja na igreja, seja no Congresso Nacional, seja para o Papa, seja para o presidente, a Carla, a gente sabe que qualquer coisa que você entregar para ela, até ela vai estudar ali em algum momento e vai falar. E outras pessoas não conseguem, nem quando elas sabem o tema que elas vão falar. Elas têm um total bloqueio. E eu fui começar a entender, ouvindo essas pessoas, que isso vem da infância. Por muitas vezes a gente, né, a maioria, às vezes aí, quem chegou à fase adulta, ouviu. Fica quieto. Até o cala a boca a gente já ouviu, né? Mas o fica quieto, muitas pessoas ouviram. Fica quieto, você fala demais. Dá um tempo, já estou cansado de ouvir sua voz. Não, você já, por hoje já deu, já pode desligar e vou te desligar. Né? Então, isso foi criando realmente bloqueios em muitas pessoas, ou quando elas até ouviam, não aguento mais a sua voz é irritante, sua voz é fina demais, sua voz é isso ou aquilo, e as pessoas vão guardando isso. E são casos que vão realmente de vivências que vão ser depois colocadas no comportamento dessas pessoas. E aí você não quer ouvir a sua voz. Eu já tive relatos de gente, Cat, que não ouve o próprio áudio, porque não quer ouvir a voz. A pessoa manda o Gente, áudio e não ouve. Não, não gosto de ouvir, não, porque não gosto de ouvir a minha voz. Então, são casos que eu fui vendo um tema, que aí se tornou um tema para mim, o quanto estudar essa criança interior, o quanto estudar essa fase da sua infância é importante para você olhar um pouquinho o que aconteceu lá atrás e entender o que você pode melhorar agora na sua imagem, na construção da sua marca, nessa questão agora da fase adulta e principalmente profissional. Então, você falando, eu lembrei de uma coisa, né? A gente lembra daquele programa que tinha, não vou falar a rede, que colocava canto do pensamento? Sim, sim, sim. Na realidade, é um programa internacional que Era, o que foi Brasil. trazido o modelo para o é, Brasil e é, teve um espaço na TV, e eu lembro disso. é, Então, e aí, olha que coisa engraçada. Você tá falando aí, né? Quantas vezes a gente via lá colocando a criança. Porque o negócio era para bater não resolve. Então você coloca ela no canto pra ela pensar. Mas aí, se você. Vamos tirar um pouquinho aquela figura do ensinar e educar. Se você parar para analisar, você colocar a criança no canto, num canto sombrio, mais afastada, sozinha. Será que realmente é melhor que você ter uma conversa, trabalhar o eu dela, trabalhar o ambiente onde ela está inserida, dizer que ela pode estar inserida nesse ambiente se ela mudar o comportamento, claro, com o linguajar de uma criança, né? Então, olha como é que hoje a gente fica mais crítico, porque antes a gente achava o máximo, tá vendo? É assim que a gente vai fazer, vai botar você no cantinho do pensamento. Cantinho do Pensamento, ficou famoso. Tinha até tapetes, né? O tapete do Cantinho do Pensamento. E você falou tudo, amiga. O mais importante é conversar. Primeiro é ouvir, é você fazer uma análise, por exemplo, essa mentoria que eu faço hoje, né, que é o método DR, eu primeiro tenho que ouvir o que a pessoa tem a me dizer, e eu não sou eu que digo o que ela tem que fazer. A mentoria é eu criar reflexões para que a própria pessoa consiga se olhar e para que ela consiga se ouvir. Então, essa questão da criança no cantinho do pensamento, realmente hoje não é a melhor opção. A opção é ouvir o que a criança está fazendo, entender por que ela é tímida demais, por que ela fala demais, por que ela é agitada demais e conversar, ver formas de inserir essa criança nesse ambiente, seja na escola, seja com os amigos, seja na igreja, seja em qualquer E tipo o, de. e o diálogo, né, Dani, ele é tão importante porque, na realidade, quando a gente tem essas atitudes como pai, como mãe, né, como pais, né, a gente acaba coibindo, né, ou inibindo
a criança de desenvolver certas habilidades ou até comportamentos que podem melhorar no futuro a sua qualificação, suas escolhas, né, os seus relacionamentos. E isso tudo é comunicação, né? Então, às vezes a pessoa não percebe, mas a forma como você se direciona a pessoas, a forma como você se veste, como você se comporta, tá tudo muito ligado a tudo aquilo que você veio, a tudo aquilo veio sendo mostrado para você, né? Então é tudo muito importante a gente entender isso. E o que você está falando é muito pertinente. A gente já teve outras entrevistas aqui, onde, por exemplo, as pessoas usam o medo das pessoas para poder trabalhar isso na área comercial, onde as pessoas usam as fraquezas das pessoas para poder incentivá-la a comprar ou a vender certas coisas ou a ceder certos posicionamentos. Então, realmente, essa parte da infância, ela tem muita influência. Porque mesmo que você não admita, ela está no seu subconsciente. A gente tem toda uma infância, uma adolescência, uma juventude, até virar adulto, sempre sendo influenciado por alguém. Porque a gente não tem a maturidade de fazer escolhas. Então a gente acaba observando ao nosso redor as escolhas que estão disponíveis para gente. E a primeira delas está dentro de casa, né? Então, não Os é? exemplos que a gente tem, os mais próximos e a grande sabedoria hoje dos pais e de quem convive com crianças, professores, pedagogos, todo esse grupo, até os próprios pediatras, médicos, né, que trabalham com crianças, é realmente inserir essa criança naquele mundo para onde ela está sendo levada, mas de uma forma muito leve, muito tranquila, e não de uma forma obrigatória. Por exemplo, é possível dizer não sem dizer não. A palavra não para algumas crianças tem um peso muito forte e isso ela vai levando para a vida adulta. Então E ela de não repente consegue pode. ouvir o não às vezes e o não já é um trauma para ela. Então quando às E, vezes dependendo do que for ela não consegue falar, ela não consegue agir, ela já fica bloqueada porque traz essas vivências, essas crenças, essas situações que eram do comportamento de pessoas em volta que colocaram ali para ela como o melhor cenário, né? A melhor opção de escolha. ou o contrário, né? Ela pode não, como você falou, ela pode se acuar, né? Se afastar, ou ela pode também não aceitar ser contrariada, porque tomou aversão ao não, né? E aí somente a opinião dela é que fica valendo, né? E a gente vive num mundo onde o se comunicar é tudo, né? E existem N formas. Não, e aí, Cat, entra uma outra parte da comunicação que é fundamental, a escuta, escuta ativa. Então, hoje, o que eu também venho estudando é isso: o quanto a gente não ouviu as crianças, o quanto a gente não foi, a gente não teve quem ficasse ouvindo o que a gente queria às vezes falar, porque era colocado, faz isso, é assim, tem que ser assim, você é desse jeito. E a gente hoje tem que entender que eu não sou igual a Carla Tasso não é igual a ninguém, nós somos únicos, cada um de nós tem a sua essência. E eu não tenho que falar, por exemplo, na época que eu fiz jornalismo, que tinha lá a Glória Maria, a Fátima Bernardes, ainda tem, grandes apresentadoras, e as pessoas falavam assim: ah, você tem que ser igual a Glória Maria. E eu ficava olhando a Glória Maria e pensando: não vou conseguir. Eu não tenho essa desenvoltura, não tenho. E olha que eu sempre fui, né? Sempre estava ali com mais tranquilidade para falar e tudo, até com vídeos. Mas aí depois eu entendi, eu não tenho que ser igual a Glória Maria, eu não tenho que falar igual, eu não tenho que ter a mesma postura, porque eu não sou a Glória Maria. É isso que eu acho Perfeito. que hoje Você Você o pode. meu pode. estudo é em cima disso também, de acabar com comparações e entender quem é você, da onde você vem, quais são esses bloqueios que você traz para que a gente comece a construir a sua imagem, a sua marca pessoal. Diferente da gente dizer assim, Dani, você se espelhe na Glória Maria como um caso como um caso de inspiração, como um case de sucesso, como uma pessoa que se desenvolveu, cresceu e deixou a sua marca, deixou o seu nome como uma grande jornalista, uma comunicadora de excelência. É diferente de você falar isso. Então é assim, eu tô vendo a minha Glória Maria Capixaba, né? Então, tipo assim, Sucesso! né? Minha Glória Maria Capixaba em Portugal. Então é assim,
O que eu tô querendo dizer? Que você conseguiu desenvolver uma habilidade comunicativa do seu jeito, mas se espelhando em pessoas que você via que eram importantes e que eram fundamentais para você crescer. Eu acho que o ser criança, ele precisa ser vivido como criança, e muita gente, a gente quer tornar as crianças adultas antes do tempo. Isso também é ruim, e isso também atrapalha a comunicação, né? Então, não estou falando de habilidades, mas de sim comunicação, né? A gente vê o bullying, hoje em dia, essa questão de bullying, essa questão de depressão muito forte aí na juventude, na criança, e de repente é por causa disso, né? Aqueles traumas que a gente não enxerga como trauma, né? Mas que são bloqueios que as pessoas criam que impedem delas se comunicarem melhor. E eu queria te fazer uma pergunta. A comunicação, ela é uma habilidade que faz inserir a gente onde a gente quiser. Concorda comigo? É, Total, total. Ela te você, leva realmente a participar dos ambientes, né, dos lugares. E essa comunicação, te cortando, peço desculpa, mas só para complementar, ela pode ser verbal ou não verbal. Porque às vezes a sua comunicação não verbal fala mais do que as suas palavras. Então, isso também é Ok. importante. Então, e aí essa comunicação, como ela faz com que você seja inserido em todos os ambientes e você tenha desenvolturas próprias, né, e tal, se ela é muito pressionada na criança, ela acaba tendo, como você mesmo disse, um trauma tão grande que ela não consegue entrar dentro de certos ambientes, dentro de certos meios, exatamente por ela estar assim muito introspectiva, se sentindo muito inferior, incapaz, né, de algumas coisas. Então acho que é fundamental. E aí você falando desses estudos que você está fazendo, eu tenho uma amiga recente agora que eu adquiri no sistema, chamada Rosângela. Não sei se você viu o podcast que eu fiz com ela, que está aí nas redes sociais da Tasso. A gente falou assim da carreira. Além de contadora, ela tem uma formação recente de psicanalista. E ela falou exatamente isso que você está falando. Ela faz os atendimentos dela e a gente conversando, ela contando essas experiências. Como que interfere, né, o nosso desenvolvimento durante todo o nosso processo de vida. Como que se interfere. E aí, nos seus estudos, quem sabe, né, não vai ser o estudo da sua dissertação esse aí, né? É Você vai por isso que eu dizer, fiquei em dúvida, nada é por acaso, mas toda essa minha dúvida veio depois que surgiram realmente essas questões sobre a criança interior e a comunicação, porque tem muito a ver, está totalmente ligado, que pode ser o tema. É por isso que eu estou agora pensando, né, analisando aí. é. E assim, eu sei que não é uma área nossa, nem sua da comunicação, nem minha, mas você acha que é possível as pessoas superarem isso? Utilizando as ferramentas de comunicação, utilizando media training, quais as dicas que você dá para que as pessoas acabem com esse bloqueio, né? Porque a gente também não pode ficar o resto da vida impedido de fazer algo por uma trava interna. Qual é esse start, esse estalo assim que você acha que a gente poderia mudar isso? Boa, adorei essa pergunta. Hoje, até aproveitando que eu me arrumei, né, para gravar esse podcast aqui, passei esse batom vermelho sucesso, né, para estar junto de Carla Tasso. Gravei um vídeo falando sobre a importância da respiração. A gente não dá valor ao ato de respirar, e respirar é vida. Só que respirar é tudo também. Respirar é oxigenar o cérebro, acalmar a sua ansiedade, seus pensamentos ali que estão rápidos demais. É você aprender a respirar e, ao mesmo tempo, aprender a falar. Falar é respirar. Então, assim, o ritmo da Carla Tasso não é o ritmo da Dani Rodrigues. E a gente e sabe nem, e nem disso. Nem pode Só pode que a ser, ser, gente, né? né? na maioria, e nem pode ser. Só que na maioria das vezes a gente se compara. Aí eu queria falar igual a Dani. Não, não vai falar igual a Dani. Aí eu queria falar igual a Carla. Não vai falar. Cada um vai falar do seu jeito, no seu ritmo e observando isso. Então, é possível sim trazer também com esse trabalho, tá, amiga, de psicanálise, de neurociência, de neuromarketing e de oratória, de todas essas técnicas, fazer com que a pessoa se sinta bem falando. Porque vamos lá, todos nós que nascemos com o dom da fala, a gente fala.
Eu posso falar certo, falar errado, devagar, rápido, a gente fala. Mas por que que eu tenho timidez de falar? Por que que eu tenho bloqueios de falar em público? Aí nós vamos estudar toda essa questão da criança, das vivências, E se dos estudar, comportamentos. né? Se estudar, né? Se olhar, né? O autoconhecimento é a base. É por isso que eu falo que na mentoria eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Eu vou te abrir reflexões, te mostrar caminhos e te mostrar o seguinte: olha o que está acontecendo com você, olha o que aconteceu, olha as suas possibilidades, e aí você começa a entender o que você quer fazer para se ajudar e melhorar tudo isso. Então, assim, mas eu falo rápido, eu paro no meio da fala, ok, A gente melhora. Isso é treino, a gente é melhora. treino, é ritmo de fala. Meu ombro fica travado, meus braços ficam travados. É treino. Aí a gente começa a trazer coisas. Eu gosto de brincar com isso. Quando você está cantando, dirigindo, cantando, não sei o quê, você está como? Tô leve. Não sei o quê. Então é isso. Traz essa imagem. Traz esse momento para a questão da fala. Mas se coloca uma câmera, eu me travo toda, já não consigo falar. Consegue falar. Gente, Gente, todo mundo trava. Todo mundo trava. Até. vou dar um exemplo Até para os você. apresentadores que estão, os Gente, claro. cantores, todo mundo, atores, Ó, todo passa por treino, técnicas. ó, Vou te dar um exemplo. Agora, quando a gente comemorou lá os 75 anos, né? Lá do CRC, né? Então, quem se apresentou foi Diogo Nogueira, né? Não sei se você viu, porque a gente arrasou. Censo. Ganhei aqui de Portugal esse arraso. Aí, olha que interessante isso que você tá falando. Antes dele subir o palco, eu tava na parte de cimazinha da escada, porque eu tive a honra de apresentar ele na hora que ele subiu, de chamar. E aí ele tava extremamente concentrado ali naqueles 5 segundos ali, 10 segundos, sentado em pé na escada, é, de olho fechado, assim, parado, centrado ali. Concentração, para quê? Para não errar, para não falhar, para poder melhorar, né? eu Eu acho acho isso, que Gatilhos que ele estava trazendo de respiração e de exatamente. exatamente. concentração. Exatamente. Então, esses gatilhos, como você chamou, eles são muito importantes para a gente. Por exemplo, quando a gente dá aula, a comunicação é super importante, né? Quando a gente dá mentoria, quando a gente dá consultoria, a nossa comunicação como profissional é importante. Mas essa comunicação, ela precisa realmente ser trabalhada. E aí não é ser igual a OAB, e é trabalhar essa questão da criança, né, mesmo. E de repente, sei lá, tem N técnicas hoje, né? Você pode fazer. é, Muita gente usa regressão, muita gente usa psicanálise, muita gente usa terapia, psicologia, seja qual forma você utilizar, e eu sou muito a favor do que você falou, todos nós temos a capacidade de nos comunicarmos de N formas. Eu posso não gostar de câmera, então eu vou falar muito bem na rádio, por exemplo. Vou dar um exemplo? Não estou sendo. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu posso falar muito bem na rádio. Você vai lá na rádio, dá suas entrevistas, fala, se comunica, como se você estivesse num palco. É, Só que ninguém tá te vendo, então não te incomoda. Então, de repente, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que as pessoas elas podem mudar a forma como se comunicam para ter sucesso profissional, para ter publicidade profissional, como é que eu vou dizer, se enxergando na melhor posição? Você acha que isso é possível? Ou obrigatoriamente tem que ser Instagram, tem que ser Facebook, tem que ser TikTok, tem que ser YouTube? Você acha que as pessoas podem se valer disso? Podem e devem, tá, Cat? Hoje, para mim, essa é a base do meu estudo também, entender essa essência, entender esse histórico de cada um, entender o que que a pessoa quer, mas não o que eu acho que é o melhor para ela. É isso que eu também ia falar. E olha que bacana quando você vai trazendo essas informações, porque a gente vai criando essa questão da marca pessoal, que não é só falar, é a sua imagem. E é por isso que eu falei da comunicação não verbal, porque muita gente está usando a roupa que outras pessoas falaram para ela que ficariam boa, né? Essa roupa que fica boa em você, mas a pessoa não gosta daquele estilo. Aí nem Então me não é a fale. imagem, não é a imagem que ela quer passar. Aquilo não é, ela está presa. E aí vem
mais um bloqueio. E eu já conversei com alguns clientes, né, parceiros, que já me falaram assim, Dani, eu não gosto de salto. Se eu pudesse, eu só andava de rasteira e tênis. Eu não gosto de andar de salto alto. E aí eu virei e falei assim, mas por que então que você anda de salto alto? Não, porque o mercado pede, porque onde eu vou tem que estar de salto alto. Falei, não, não é assim. Opa, vamos desconstruir isso que você colocou que é o certo e vamos trazer a sua essência dentro dessa imagem que você pode ser inserida aqui, ali, em outro lugar, mas é você. Por quê? Porque aí eu também entendi isso, que aí vem dessa questão. Se eu estou num salto alto, se eu estou numa roupa que não sou eu não consigo falar. Não sou eu que estou ali. Eu É, perdi a minha tudo característica, a minha é. essência. Tudo é, né, Dani? A gente conseguir concatenar essência e estilo, como você falou, necessidade dentro de onde você quer estar inserida, porque também é assim, né? E aí, para polemizar aqui no nosso podcast. É, ó, se eu quero ser deputada federal, cara, desculpa, não dá para você representar uma nação brasileira de sandália rasteirinha e blusa, tomara que caia, top e barriga de fora. Não dá. Então, assim, aí. Isso. Então, só para deixar claro, gente, o que ela tá querendo dizer? Ela tá querendo dizer assim: o meio onde você está, você escolheu estar lá. Então, a gente também tem que entender o seguinte: a gente não muda o meio. A gente pode transformar ele, melhorar, mas se eu a gente se adequa. E por que eu fiz essa pergunta para você? Porque tem gente que tá aí o Instagram, que é a rede social que eu acho que hoje é uma rede mais utilizada, vamos dizer assim. É, o Instagram, tem pessoas que estão fazendo vídeos no Instagram e que ficam péssimas no vídeo. E tudo bem, faz em outra plataforma, faz áudio, né? Contrata pessoas que fazem imagens e fica o seu áudio falando com o seu texto. Então, o que eu disse para um grupo de pessoas recentemente? Porque com o passar do tempo, a gente também vai aprendendo a ser crítico com a gente mesmo, né? Então, o que eu falei? Tudo bem se você não consegue falar na rádio, ao vivo. Não tem problema. Mas você dá super uma entrevista na TV. Tudo bem se você não consegue dar Às uma vezes Consegue dá dar entrevista. uma uma entrevista? entrevista gravada, não precisa ser ao vivo. Você se dá bem na Perfeito. Perfeito. entrevista gravada. Perfeito. Então, assim, a gente precisa se encontrar. Eu preciso. O que eu acho legal? Eu assisti aquilo que eu fiz. Quando eu comecei a dar aula, não tinha hoje a quantidade de tecnologia que tem. A gente, para gravar, era uma câmera gigante que você abria pro ladinho e virava o negócio, né? Então a gente não conseguia. Não é? A gente não conseguia se ver igual a gente está conseguindo agora, por exemplo. Eu não conseguia assistir o que eu fiz na aula na semana, no dia seguinte. Hoje, a gente grava um treinamento e eu assisto depois. Então, eu consigo olhar aquilo ali e ver se eu me comuniquei direito, melhorar aquela comunicação, trabalhar comigo mesmo. Essa autocrítica ela é muito importante. E muita gente não faz. E isso, infelizmente, não faz com que a gente melhore, né? Então, acho que você falou duas coisas muito importantes. A gente precisa saber ouvir mais. E eu ouvia muito quando criança. Primeiro você. Eu até falei com Karina ontem, né? Aí tem os bastidores aqui, tá, gente? Eu falei com a Karina. Karina tá aqui. Karina tá aqui nos bastidores. Karina, eu até falei com a Karina ontem. Meu pai sempre falava, né? Primeiro a gente ouve, depois você pensa. Se for necessário, você fala. Se não for, ó. Que bom. Sabe aquela coisa que você ouve como criança? Boca fechada não entra mosquito, não é? Mas assim, qual é o ensinamento? Poxa, quando eu era criança eu ficava extremamente chateada, chorava, achava aquilo tipo muita pressão. Qual é o ensinamento que eu tiro? Porque tudo também você tem que tirar uma lição. Se você não ouvir com atenção, você de repente pode se posicionar de forma errada. Você pode executar tarefas de forma errada. Você pode efetuar falas que não são apropriadas. Então, hoje eu entendo assim. Mas na época era assim uma crítica de tipo, você não sabe falar nada, porra, você não sabe isso. Então, assim, quando a gente por isso que o jeito de você transmitir uma mensagem que você falou é muito importante. E aí,
E aí eu queria ouvir de você, que dica que você sugere, por exemplo, nessa situação? Como que você falaria isso para uma criança, né? Tipo, olha, a frase dele é assim até hoje, tá? Ouve, pensa, só fala se for necessário, senão fica calada. Eu quero antes, eu vou responder e conheço seu pai, sei da sabedoria dele, é fundamental isso também, mas queria falar duas coisas que você também trouxe aí na sua fala, que eu acho importante a gente reforçar. Uma é a questão da deputada que você falou, né? Não vai lá de qualquer jeito representar o povo. Mas ela não precisa esteticamente ser o padrão que a gente está acostumado a ver. O que hoje existe, eu acredito que ainda é assim no Congresso, lá em Brasília, que existe um padrão para se entrar lá. Porque eu, quando fui visitar, eu lembro quando a gente foi, até fui pelo CRC na época, não podia entrar de bermuda. Você não entra de chinelo. Você não entra dependendo de roupa de praia, né? Dessa questão. Então, assim, existe um padrão para você participar de alguns ambientes. E isso eu acho que a gente tem padrões, regras na sociedade em qualquer lugar do mundo. Agora, eu não tenho que ser igual. Eu posso trazer a minha essência, eu posso trazer um sapatênis, eu posso trazer um sapato mais baixo, já que eu não gosto e não sei usar salto, Mais para Mais confortável. me confortável. adequar, mais confortável, para me adequar àquele ambiente que eu escolhi. E aí você trouxe outra fala que para mim é muito importante. Publiquei isso ontem nas minhas redes sociais. Quando a gente fala a grande diferença, eu quero e eu escolho. O escolher traz uma responsabilidade muito maior. Eu quero, parece que é a coisa do momento, é a coisa física, eu quero isso, eu quero aquilo. Escolher vai te levar por um caminho, um processo, e você tem que aguentar, você tem que aceitar. Você escolheu passar por aquilo para chegar até outro lugar, até outro nível. Então, assim, e aí outra coisa que eu quero trazer que eu acho importante, o padrão Carla Tasco, igual você falou, às vezes a pessoa está gravando e você não gostou. O padrão de cada pessoa vai também ser diferente. Eu não posso não gravar porque vão dizer que está ruim. Eu não posso deixar de fazer porque eu acho que está ruim. Olhar para você, essa autocrítica, autoconhecimento, se entender, porque aí eu vou dar o exemplo das redes sociais que você trouxe também, que eu queria falar disso. Ah, todo mundo tem que estar no TikTok? Não, não cabe. Várias pessoas que a gente conhece não cabe no TikTok. Várias pessoas que a gente conhece, eu já agora vejo gravando vídeos que no início era ruim, já estão muito bons, como eu, como você, todo mundo começou, o começo não é fácil. Agora, quando a pessoa vira para mim e fala, eu não gosto, não gosto de gravar vídeo, tenho um pavor de câmera, ok, foi o que você falou, hoje tem várias formas de só entrar a sua voz, tem inteligência artificial aí, que entra coisa e entra a sua voz, ou entra outra voz, nem a sua você quer. Entra a sua imagem, uma foto com uma frase, aspas, mas é a construção da sua marca. Porque se você escolheu estar ali nas redes sociais, se você escolheu estar naquele ambiente profissional de mercado, de interação, de network, você tem que aparecer de alguma forma. Então a gente vai entendendo onde e como que a sua essência aí desse estudo que a gente vem fazendo. Em relação à fala do seu pai, eu concordo em partes, porque hoje a gente, fazendo toda essa análise, a gente vai entendendo que, às vezes, o silêncio fala mais do que mil palavras. A história da imagem, hoje eu falo do silêncio. Às vezes, você se calar, você está falando muito mais do que se você colocar a sua opinião, a sua análise ali da situação. Só que você tem que ter sabedoria, você tem que entender com quem você vai discutir, no bom sentido da palavra, com quem você vai debater alguns assuntos. Então, assim, hoje eu falo isso porque eu faço isso aqui, viver num outro país me trouxe isso, de ouvir mais a escuta e de só falar quando realmente eu achar que é necessário. Mas aí algumas pessoas falam assim: ah, tem hora que é melhor ficar calada, deixa para lá. Não, eu tenho que dizer o que eu acho. Eu tenho que dizer, foi o que eu publiquei também outro dia, Cat. O não que eu falo para os outros é o sim que eu estou dizendo para mim. Então, se eu fico calada, eu estou dizendo sim o tempo todo.
Se eu não exponho, às vezes, o que eu quero dizer, que eu não gosto, não aceito isso, mas eu respeito a sua opinião. E aí eu tenho que dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, mas com sabedoria, fazendo filtros, análise, Isso. E entendendo esse equilíbrio também de o que falar, com quem É falar, isso. é onde isso. falar, o E momento. como, né? Eu sempre falo assim, você já ouviu falar isso muitas vezes, não é o que, é como, né? Às vezes, eu falo isso muito, eu sempre falava isso muito com a equipe que trabalha comigo, mas estou ausente 4 anos, retomando agora, e já voltei a falar, em 1 semana e meia eu já falei algumas vezes, tá? Não é o que, é, não é o que, é como. Por quê? Porque às vezes, e eu vou dar um exemplo simples, a gente quando é criança fala, você pode berrar, gritar no supermercado que você quer uma bala. E você vai receber um não. Um puxão de uma beliscada que dói. Ai, que dói pra caramba desse negócio do braço. Gente, nem me lembro daquilo. Você vai levar um beliscão, vai levar um olhar, assim, fulminante da mãe, né? Quando você vai chegar em casa e sabe que o esporro vai comer feio. Ou você pode simplesmente fazer assim, mamãe, chega aqui que eu queria te falar, pedir uma coisa, né? E ela baixar assim, e falar assim, poxa, eu queria tanto que você me desse aquela balinha que eu adoro. Se a senhora pudesse, a senhora compra. E eu conheço muitas crianças que foram educadas a fazer isso, entendeu? Então, e aí eu vou tirar até por mim, tipo, a tchutchuca quando vai me pedir alguma coisa, ela sempre, O que é ótima, gente, já está maior que a Carla. alto lar, hein? Tchutchuca, quando vai pedir, até hoje, com 18 anos, ela fala, mamãe, que eu acho o máximo ela me chamar de mamãe, né? Porque é raro hoje você ver, o pessoal fala, nossa, ela te chama de mamãe. Gente, é mamãe. Mamãe, eu queria comprar tal coisa, eu posso? Tal. Quer dizer, com 18 anos, né? Então, assim, o respeito, claro, mas a forma de se comunicar é a mesma, né? Então, ela vem melhorando, claro, porque tá ficando mais esperta, já tá adulta, já mudou o jeitinho, já ficou mais sagaz, né? Mas é educada. Então, acho que é muito importante isso que você falou, posicionamento, né? Alguns cargos, algumas posições, alguns aspectos profissionais, às vezes nos impedem, não porque alguém te impede, mas porque naturalmente, pela situação, nos impedem de fazer alguns tipos de comunicação que não é apropriado. E isso é normal, como você falou. Eu dei exemplo da deputada que veio na minha cabeça. E a gente tem que se adaptar a isso. E, de repente, se for, minha opinião, e vou passar para você falar a sua, se for propício, se você conseguir alterar o ambiente para melhor, que você consiga fazer a alteração, beleza. Se você não conseguir, se adapte. Se você não conseguir se adaptar, saia. Porque senão você vai ficar doente, você vai entrar numa briga que não vai dar resultado para você, sabe? E é a ignorância que eu chamo hoje de algumas pessoas de quererem mudar padrões, mudar regras. É isso que você falou. Se já existia, você escolheu entrar ali, posso melhorar? Posso melhorar. Como? Com algumas sugestões, algumas ações. Agora, mudar totalmente, não vai ter como. E aí eu também concordo. E quero trazer uma situação aqui que você falou da sua filha, da Luana, né? E eu lembrei estudando sobre infância, eu lembrei da minha relação com a minha mãe. E quando a gente ia para o supermercado, que criança adorava ir para o supermercado, eu ainda vejo muitos pais levando. A minha mãe falava assim, Dani, a gente só pode comprar um biscoito. Então, antes de ir para o supermercado, a minha mãe falava: só podemos comprar um biscoito. Não adianta você pegar e colocar no carrinho. É um biscoito e acabou. E aí eu lembro que eu já entrava no supermercado pensando em qual biscoito recheado eu ia querer, não sei o quê. E na hora que eu pegava o biscoito, a minha mãe olhava, às vezes e ria. E aí eu chegava e falava, mas eu só peguei um. Aí ela olhava e falava, mas pegou o mais caro, né? Mas eu falei que era só um. Então, Já não se comunicou direito. Você falou que era um, eu peguei um, mas você não falou até quanto era esse um, entendeu? porque também eu era criança, não ia ficar pensando em preço nessa hora, né? Então, assim, é por
por isso que eu falo, tudo é comunicação. Às vezes eu estou te cobrando um retorno, se a pessoa nem entendeu o que você falou, e na hora que eu vou, por isso que a questão que eu falo de ouvir o próprio áudio. Eu já fiz isso, continuo fazendo, e ainda me pego ouvindo meu áudio falando, falei, não disse o que eu precisava. Falei durante 2 minutos um podcast e não falei o que eu precisava. Então, e eu ainda vou te cobrar. Por que Carla não me responde? Mandei o áudio ontem, porque você não entendeu o que eu preciso, você ainda não entendeu o que eu estou te pedindo. E vou te Porque falar, ficou um áudio confuso. isso é difícil pra caramba de você se reanalisar instantaneamente durante o dia inteiro. Não, Dani, muito bom. Eu gosto sempre de fazer podcast com você. Eu falei, agora que eu estou com tempo para as coisas, outras coisas, né? A gente vai replanejar novos. Muito bom ter você aqui com a gente, Dani. Muito bom você estar aqui no Taço Conta, trazendo seu conhecimento, sua expertise, né? E a gente vai fazer, fica aí, Karina, a cobrança dela aqui, da gente fazer um podcast dos desafios do que é. Já fiz esse com Renata, de trabalhar, de se aventurar para ir para fora do país, na sua área, para estudar, para poder trabalhar. Nós vamos falar sobre isso num próximo podcast com vocês. Queria que você deixasse aqui agora para as pessoas as suas redes sociais. Não, e vocês sabem que eu sou audiência aí é recorde, né? Eu bato todas. É verdade. Você tem uma concorrente agora, que a Rosângela tá demais. Gente, depois já tenho que ver com ela, porque não existe concorrência, não. Bora fazer parcerias pra gente, todo mundo sair ganhando aí, se fortalecer. Adoro, adoro. Quero deixar aqui meu agradecimento, quero deixar aqui também essa mensagem de olhe para quando você era criança. Para ali antes de dormir, de noite em casa, ou na hora que você estiver no carro, em algum momento, lembra quando você era criança, porque eu já fiz muito isso depois de iniciar esse estudo. E eu era uma criança livre, que brincava na rua, com o pé no chão, que brincava de tudo. E eu entendi que depois eu fui me travando em algumas coisas que eu ouvi quando eu era essa criança muito livre. Então, a gente precisa desbloquear isso de novo, com cuidado, com carinho, entender como isso faz diferença para a nossa imagem, para a nossa comunicação e principalmente nos nossos relacionamentos, sejam eles na vida pessoal ou na vida profissional. Então, olhe para essa criança com carinho, olha lá como é que você era na infância, começa a descobrir como que você pode melhorar isso, que aí a gente está aí para ajudar. Eu tenho uma mentoria hoje que eu faço esse trabalho personalizado de acompanhamento. Vou deixar meu Instagram, que é o @adanirodrigues, com 2 S, e lá quem tem o link para falar comigo no WhatsApp, estou à disposição para tirar dúvidas, para ajudar. E principalmente, Cat, essa parte de estrategista digital, é porque as pessoas, a gente não tem como não viver esse mundo virtual, essa inteligência artificial, tudo isso que está acontecendo. Então, a gente vai criar as estratégias para cada pessoa, porque é isso que a gente falou, você não tem que estar no TikTok, no YouTube, em todos os lugares, se você não consegue, ou se a sua essência, a sua imagem não comporta ali, a sua postura não cabe. Mas é importante você entender onde você quer estar da melhor forma e fazer essa interação, criar esse network aí, que isso aí é o fundamental. E Carla Tasso é o melhor exemplo disso, e que bom ter essa abertura para falar sobre isso, eu acho que vai ser um assunto bem, bem bacana. Obrigada, Dani. Gente, a gente volta com mais podcast Taço Conta na próxima semana com mais novidades para vocês. Não deixe de curtir nossas redes sociais. Daqui a pouco nós vamos ter a resposta aí de algumas perguntinhas. Acessem o site da Taço também, tá? www.taçoconsultoria.com.br, nosso TikTok, Spotify, YouTube. E lembre-se, gente, né? Toda terça-feira, às 23 horas, na rede streaming de televisão, na SDP TV, 23 horas, horário de Brasília, né? Para quem está nos Estados Unidos, Itália, Portugal e outros países aí, que também a SDP TV tá lá, não deixe de nos assistir. Dani, muito obrigada, até a próxima. Obrigada, beijo. Obrigado.